A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz. O vídeo vai ser um vídeo diferente hoje, né? Algumas pessoas aqui sabem que eu sou evangélica da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E se você gostar desse tipo de vídeo, vem me seguir aqui no meu canal, se inscreva aí, tá? Vou ficar muito feliz de ver você aqui me acompanhando. E se você gostar, deixa muito like, que é importante, tá bom? Deus tem falado muito comigo. Deus tem usado os teus servos, que Deus quer me usar. E eu tava correndo, fugindo. E hoje eu fiz uma prova com Deus. Fiz uma prova com Ele e eu tenho certeza, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, Deus está me ouvindo. Porque a palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa ouvir, mas sim aberto. Para que Ele nos ouve, para que Ele venha nos abençoar, entregar as bênçãos que estão lá acumuladas, pronto para nos entregar. É um vídeo que eu estou um pouco com medo de fazer, mas eu tenho certeza que é tudo na direção do Senhor. Tudo tem a permissão dEle. Até que eu demorei, né, para fazer esse vídeo, mas eu tenho certeza que chegou esse momento, né, de eu fazer aquilo que Deus mandou, que seja a vontade dEle, né, que seja o querer dEle, para que Ele possa nos abençoar, nos guardar, e que Deus possa abençoar muito a sua família, a sua vida. E se você não é ainda evangélico, vá para a igreja. A gente passa por luta, passa por prova, sim, a gente passa. Mas é muito melhor estar dentro da igreja do que lá de fora. Por que eu tô falando isso? Porque lá fora a gente só vai ver perdas, sofrimento, só vai ver dor, angústias. E é isso que o inimigo quer, né? Sofrimento entre as famílias, destruições, como a gente está vendo no dia de hoje. Tudo é cumprimento da palavra de Deus. Deus falou que nos fins dos tempos a gente passaria por momentos difíceis. E tudo está se cumprindo, né? Eu vou deixar aqui uma palavra para o seu coração, que Deus possa falar profundamente em sua vida, tá bom? Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18, e o verso 35 fala do cego de Jericó. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham na casa de vocês, tá bom? E acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram: Jesus de Nazaré que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse. E chegando, ele perguntou e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupere a sua visão, e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor.
É uma palavra bem conhecida. Eu creio que muitos já pregaram essa palavra, de um homem que já vivia ali há muito tempo, né? Cego, no meio do caminho, pedindo esmola, passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Talvez ele estava ali desesperado, pensando se algum dia, né, ele tornaria a ver. Mas nós sabemos que se nós crer e confiar em Deus, tudo dá certo. Se a gente depositar a nossa fé em ação, Deus move, Deus transforma. Basta a gente crer e confiar no Senhor. Às vezes o inimigo vem com pensamentos ruins, pensamentos negativos em nossa mente, para querer atrapalhar os planos de Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente dá lugar para o inimigo. Aí quando a gente vê, o inimigo já entrou, já fez bagunça. Mas se a gente dedicar a nossa vida na presença de Deus e descer cada vez mais à casa do oleiro e se humilhar e se prostrar diante de Deus, não há inimigo nenhum que resiste o poder do Senhor. Quantas pessoas nesse momento estão aí se preparando para o carnaval? Quantas pessoas estão aí se preparando para a festa, para essas festaiadas que estão tendo? Esse é o momento de buscar o Senhor, de dedicar a nossa vida à obra dele, porque a obra de Deus é carente, a obra de Deus necessita daqueles que buscam de corpo e alma e espírito. Aquele que se entrega totalmente na presença dele, que não olha para a esquerda nem para a direita, que não olha para a luta, mas sim vai em frente para guerrear contra as ciladas e as astutas do inimigo. É desse que Deus está à procura, aqueles que são fiéis e verdadeiros, que não larga a sua espada. Deus está à procura daqueles que se entregam, não aqueles que é covarde, que voltou para trás. Esse homem estava ali no meio do caminho, talvez pagando pelos seus erros. Estava ali mendigando, pedindo esmola pelo meio do caminho. Às vezes, a gente passa por dificuldades e nós não sabemos o porquê. Aí quando vê, não tem nada em casa, a despensa está vazia por causa da nossa desobediência com Deus. Se nós estamos na presença de Deus, não porque nós somos privilegiados, é porque nós também precisamos da presença dele. Aqueles que estão lá fora no mundo sofrendo, precisa da nossa mão, da nossa ajuda. E nós temos que abraçá-los, buscá-lo para a presença do Senhor. Tem muitos ainda, muitos, que precisam ser salvos e outros estão morrendo sem salvação. Aquele homem podia ter morrido ali no meio do caminho pedindo esmola, mas não, Deus tinha um plano na vida desse homem, como Deus também tem um plano na sua vida. Deus conhece a sua alma, Deus conhece a sua vida melhor do que ninguém. Ele sabe o que se passa aí dentro do seu coração. Deus sabe, Ele vê. Ele está lá em cima e contempla tudo e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus está de braços abertos, esperando por você. Está batendo aí na sua porta. Abra o seu coração para Ele e se entrega totalmente para Deus. Faça a vontade do Senhor com amor e com carinho. Se entrega totalmente na presença dele, porque você vai ver a mudança, a transformação na tua vida. Davi era uma pessoa simples,
Uma pessoa humilde que vivia lá no campo, apacentando as ovelhas. E olha onde Deus colocou ele, como rei de Israel. Assim, Ele também pode fazer na tua vida. Esse homem ouviu Jesus passar e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava ainda mais alto, porque a multidão era muito grande e pediam para que ele se calasse, para que ele não incomodasse o mestre. Mas a sua fé alcançou um nível que ele clamou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou no meio do caminho e mandou que trouxesse ele até Jesus. E ele foi, se prostrou ali diante de Deus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Jesus manda eu perguntar para você: o que queres que eu faça na sua vida? Quer transformação? Se humilha. Quer ver a sua casa transformada? Se humilha. Quer ver a sua casa cheia da bênção de Deus? Desça. Se você parou de orar, ore. Parou de clamar, busque. Parou de jejuar, jejue. Parou de orar pelas madrugadas, continua. Não deixa que o inimigo venha bater a sua fé por causa de algumas coisinhas, não. Não é bem assim. Continua firme. Continua que você vai ver o que Deus vai fazer. Lá na frente, você vai entender. E você vai dizer que vale a pena servir esse Deus. E como vale. Eu estou na igreja desde que eu nasci. São mais de 25 anos na presença do Senhor. E eu jamais vou largar esse meu Senhor para viver aí fora, para sofrer, para chorar, fazer a minha família sofrer, não. Faça a diferença. Faça a diferença que você vai ver o mover e o agir de Deus na tua vida. Você pode falar: eu não consigo. Consegue. Mesmo rastejando, mesmo sofrendo, gemendo de dor, você consegue. Porque Deus é na tua vida. Deus é contigo. Não importa o grau de dificuldade que você está passando. Esse homem também sofreu. Muito tempo ali cego, no meio do caminho. Mas ele colocou a sua fé em prática. E buscou ao Senhor. Você também pode buscar a Ele. Deus te ama. Deus te procura. Abra o seu coração. Rasga a sua alma e se entrega totalmente para Ele. Não deixa que as lutas venham te bater a sua fé e te desanimar. Erga a sua cabeça, siga em frente. Você pode estar chorando agora. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode ter certeza, a partir do momento que você colocar a sua fé em ação, as coisas mudam. As coisas transformam de uma tal maneira que você vai dizer como vale a pena. Talvez hoje a sua prova está amarga, mas lá na frente vai ter sabor de mel. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai continuar glorificando a esse Senhor. Passa a luta sim, passa a prova. Todo mundo passa. Porque se a gente não passar a luta e não passar a prova, nós não somos cristãos de verdade. Mas aquele que passa a luta, aquele que passa a prova, Deus é naquela vida daquela pessoa. Deus também é na sua vida.
Vale a pena servir a seu Senhor. Vale a pena sacrificar a nossa vida pela obra de Deus que é carente e que necessita. Tenha fé. Não desanime. Saul desobedeceu à voz do Senhor. Parou de fazer aquilo que Deus mandou por causa da desobediência. Queria fazer as coisas por si próprio, sem orientação de Deus. E ele pagou pelo seu erro. Deus tirou do trono e colocou Davi, que era uma pessoa humilde, de bom coração. Clame ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Se humilhe lá nos pés do Senhor, chore. Peça a misericórdia dele para o seu lar, que você vai ver a mudança, a transformação. Deus hoje manda eu te falar: o que queres que eu te faça? Clame a Ele. Busque ao Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família. Que Ele vai te atender. Que Ele vai te ouvir. Ele está vendo o teu sofrimento. Mas Ele quer ver que você dê o passo primeiro para Ele. Abra o seu coração. Rasgue a sua alma para o Senhor. Não deixa as dúvidas vir abater você. Tenha diálogo com o Senhor. Busque a Ele. Deus conta contigo. Homens e mulheres valorosos na obra de Deus. Eu desobedeci à voz do Senhor. Mas hoje eu estou aqui me rendendo. Fazendo aquilo que Deus quer e que Deus manda. Eu não queria pregar. Eu falei, Senhor, eu só quero abrir culto e louvar o teu nome. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer algo mais. Deus quer ir além. É assim que Deus quer na tua vida também. Que você seja um pregador. Se você pregue a palavra de Deus, então pregue com amor e com carinho. Se você pregue aquelas palavras duras, pregue. Se Deus manda você fazer, faça. Não desobedeça. Porque o preço é alto. O preço é grande na obra de Deus. Então, se você está aqui me ouvindo, dê um passo para Ele. Dê um passo para o Senhor Jesus te abençoar. Você pode falar, esse Deus não abençoa. Abençoa. Deus abençoa. Você pode falar, mas eu não vejo esse Deus. Deus está em todos os lugares. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar, eu sou crente, eu sou evangélico, mas que adianta estar um pé na igreja e outro no mundo, vivendo as coisas erradas aí fora, e depois quer subir no altar do Senhor, pregar a palavra de Deus e dizer que o Senhor salva, e continua pecando, errando. Para de ser covarde. Para de ser mentiroso. Para de ficar falando profecias mentirosas que não se cumprem. Seja um homem fiel e verdadeiro na obra do Senhor. Não desobedeça à voz de Deus. Creia. Deus quer aqueles que adoram em espírito e em verdade. Para de ser soberbo, de ser orgulhoso. Submeta-se a Ele e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Seja obediente à voz de Deus. Deus está aí, está te vendo.
Ele te vê. Você pode se esconder aonde for, mas Deus vê. Jonas desobedeceu à voz do Senhor. E aonde ele foi parar? Na boca da baleia, por causa que não obedeceu a Deus. Que preferiu fazer a sua vontade do que a do Senhor. Então não seja covarde. Se Deus manda você fazer alguma coisa, faça com amor e com carinho, que a recompensa vem dele, não do homem. O homem é falho, o homem é mentiroso, enganador, mas Deus não. As promessas de Deus podem tardar, mas ela se cumpre. Ela se cumpre. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais ela volta vazia. Deus, Ele vê. Você pensa que Ele não vê, mas Ele vê. Você parou de louvar o Senhor. Louve. Pega o microfone e vai adorar o Senhor, vai buscar Ele. Parou de pregar, suba em cima do altar e pregue. Dá lugar para o Espírito Santo moldar a sua alma, moldar a sua vida. Para que você possa ser um vaso transformado, cheio da unção do Espírito de Deus. Deus está te vendo. Dê lugar. Aquele homem que estava ali no meio do caminho, ele colocou a sua fé em prática. Deus curou ele. Deu a visão de volta para ele. E ele saiu dali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Assim também é na sua vida. Está passando luta, prova, coloque na mão de Deus que você vai ver o mover e o agir do Senhor na tua vida. Não duvide das promessas do Senhor. Não coloque Deus em segundo plano. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Levantou de manhã, agradece a Deus. Almoçou, teve o alimento para comer, agradece ao Senhor. Quantos queria estar no seu lugar e não pode? Por quê? Não tem forças para rastejar, para estar indo para a igreja. E você está aí com saúde, de braços cruzados, encostado, com a ferramenta guardada dentro da gaveta e sem fazer a obra de Deus. Faça como eu. Estou aqui fazendo o que Deus está querendo de mim, que eu pregue, e eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Se é isso que Deus quer de mim e de você, então vamos dar lugar para Ele. Vamos se humilhar cada vez mais na presença do Senhor. Para que Deus possa recompensar a sua alma, a sua vida. Não deixa que o inimigo venha entrar no seu lar e te derrubar, te dar rasteira. Creia. Confia somente nele. Deixa ele agir. Deixa o Senhor moldar a sua alma, a sua vida. Busque pelos seus filhos. Talvez eles estão aí, nesse momento nas baladas, curtindo a sua vida, mas Deus está guardando por causa das tuas orações. Por causa da tua insistência com Deus, Deus está guardando os teus. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar para a sua família.
A palavra de Deus fala ainda: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas jamais você e sua família será atingido. Deus hoje fecha a boca do leão por você. Deus é contigo, homem e mulher, valorosos na presença de Deus. Deus é com você. Creia nesse Deus tão bom e tão maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário, suportou ali as chicotadas por mim e por você, porque se fosse eu e você, nós não suportaria. Nós não aguentaria. Na primeira chicotada nós já morreria. Mas Deus suportou. Deus suportou. E hoje estamos aqui pela honra e a glória dele. E nós temos que ser gratos a esse Deus. Temos que ser gratos ao Senhor, porque ele suportou tudo aquilo pelo amor da sua alma. A palavra de Deus fala que vale uma alma do que este mundo inteiro. Que o Espírito Santo possa penetrar na sua alma e te dar o alívio que você precisa, o alívio que você necessita para a sua alma, para o seu coração. Você pode estar aí triste, angustiado, mas no nome de Jesus Cristo eu profetizo alegria, renovação, fé na tua vida. Creia como esse homem creu. Ele clamou ao Senhor, então clame a Ele. Chame a atenção dele, entra no seu quarto, feche a porta, tenha diálogo com o Senhor. Tenha um particular com Ele. Que você vai ver o trabalhar, o agir, a mudança por completo na tua vida e na tua família. Porque vai valer a pena servir a esse Deus. Vai valer a pena buscar esse Senhor. Não duvide das promessas, creia. Tira o talvez, será, tira. Vai ser hoje. Você é capaz. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer aí dentro. Na sua casa, pelos seus filhos, seu esposo. Ele não pode estar na igreja hoje, mas amanhã ele pode estar. Porque Deus é fiel. Deus já falou que vai trazer. Confia. Creia. Busque por Ele. Não deixe de orar por Ele. Coloque nas mãos de Deus, mas não tire. Se você colocou nas mãos do Senhor, deixa lá na mão dele. Que você vai ver o mover, o agir, a transformação por completo. E o seu coração vai se alegrar na presença dele. Amém? Que o Espírito Santo possa falar cada vez mais o seu coração. E que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa preencher a sua vida, a sua alma. Essa é a primeira vez que eu estou aqui trazendo um vídeo diferente para você. Que esse vídeo possa transformar o seu dia, possa te encher de felicidade, de fé e de renovo na tua alma. E se você gostar desse vídeo, eu trago mais vezes para você. Comenta aí nos comentários, tá? Vou ficar muito feliz de saber. Que Deus abençoe o seu sábado. Que você possa ter um sábado abençoado por Deus. Que o Espírito Santo possa te recompensar muito a sua vida. Obrigado mesmo por cada um de vocês que está aqui comigo, que está me apoiando.
Agradeço mesmo de coração. Obrigada mesmo. Tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada. Que Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.